Fala, ESEC no Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez ao ciclo educacional do TNA Sapucaí e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre o relatório de membresia. Primeiramente, me apresentando, eu sou o Matheus Verdun, atual coach de ODI do time de operações do TNA Sapucaí. Eu sou mineiro, tenho 25 anos, sou tipo 9 no Enneagrama, sou canceriano, apesar de não saber muito bem o que isso significa. Estou aí quase formando em administração pela Universidade Federal de Viçosa e em 2018 eu fui auxiliar da ESEC em Viçosa. Então vamos lá. O relatório de membresia não é nada mais que uma ferramenta utilizada para mensurar os critérios que compõem a avaliação das entidades, ou seja, dos comitês locais, sendo baseado em 3 níveis de desempenho que avaliam o risco oferecido por esses CLs à ESEC no Brasil. Esses níveis de desempenho são divididos entre finanças, intercâmbios e legalização. Em finanças, temos os aspectos de transparência, sustentabilidade financeira, descrição de aspectos físicos, jurídicos e processos de gestão de informação dos comitês locais. Em intercâmbios, temos métodos de avaliação em relação ao desempenho operacional. E é um critério mínimo de intercâmbios, onde é calculado com base no mínimo de contribuição que um comitê precisa atingir para a ESEC no Brasil em termos de porcentagem. Ou seja, em um intervalo de tempo, a ESEC no Brasil fez X intercâmbios. Então, cada CL tem que contribuir com o mínimo para aquela quantidade. Na frente de legalidade, temos os documentos entregues como comprovação da situação legal regular da entidade e, além disso, também a entrega de auditoria de contratos, qualidade e vistas das operações da ESEC no Brasil. Nos níveis, temos as classificações de alguns critérios através das demandas desses níveis. Ou seja, temos demandas de legalidade, de finanças e de intercâmbios que podem ser de alta prioridade, onde é necessário a entrega daquilo. A não entrega de uma demanda de alta prioridade pode apresentar risco para a entidade, falando do CL. A média prioridade, onde os itens, as demandas podem representar algum tipo de risco ainda para os CLs, mas não tanto quanto os de alta prioridade, e os de baixa prioridade, que são mais itens internos, demandas internas, que não representam um risco para a entidade. E daí, essas demandas, elas são distribuídas em alguns status de desempenho, que são classificadas em ideal, essencial, alerta ou risco. E daí, falando sobre nível de desempenho de uma perspectiva mais pessimista, é que caso as entidades passem por 3 vezes consecutivas no status de alerta, o status da terceira torna-se automaticamente risco. Ou seja, uma entidade que vem, por exemplo, aí de uma NPM, uma CONAD e na NPM2 em alerta, ela já vai receber automaticamente o status de risco. E caso a entidade tenha por 3 vezes consecutivas o status de risco, ela deverá ser votada a fechamento em Assembleia Geral na conferência em que apresentar o terceiro risco. Mesmo exemplo, se uma entidade X vem de NPM1, CONAD e NPM2 em risco, nessa NPM2 ela vai ser votada a fechamento por de fato apresentar um risco pela ESEC no Brasil e vai ser uma decisão tomada pela CSN. Um disclaimer em relação ao relatório de membresia é que os comitês associados à entidade no Brasil precisam ser aprovados nos critérios de membresia para que possam ser considerados membros plenos da ESEC no Brasil. E caso seja constatado que ofereçam risco, perderão o direito ao voto na conferência a qual o relatório se refere e receberão uma proposta de mandado a ser aprovado pela CSN. Ou seja, quando um CL vem com status de risco no RM de determinada conferência, ele vai perder o direito de voto. O LCP vai estar lá como representante legal, vai poder debater acerca das demandas, porém ele não tem voto.
e também receberá uma proposta de mandado a ser aprovada pela CSN para que busque ações e estratégias para sanar o gap que fez com que esse escritório viesse em status de risco. Daí a timeline de cobranças do relatório de membresia. O período a ser analisado são os meses entre uma conferência nacional e outra, que é uma média de 3 meses. E pensando em critérios de intercâmbio, o período é mais extenso porque é avaliado um período maior, para que aquela nota que a gente falou aqui em relação a intercâmbios, os mínimos de intercâmbios, possa ser mais exata e mais justa com todos os escritórios. Aqui está a nossa planilha que utilizamos, onde temos todos os critérios, todos os níveis de desempenho do relatório de membresia, onde vocês podem acessar lá e acompanhar direitinho a situação do CL de vocês. E também é distribuído nas demandas de alta, média e baixa prioridade. Ou seja, ali você já vai entender como o seu CL vai estar na próxima conferência. Aqui é um exemplo da NPM.2 de 2019, que vai acontecer agora em outubro. Então, essa planilha já está disponibilizada pelo TNA. É só vocês entrarem lá para entender mais um pouquinho sobre. E daí, pensando em como mandar bem no RM, como que você como membro, você como TL, você como VP ou LSP, vai contribuir para que o seu CL não apresente risco para a ESEC no Brasil. Primeiro é garantir que os processos aconteçam 100%. Então, não tem muito segredo, é garantir que as suas jobs diárias ali serão entregues de maneira sistêmica mesmo. Que, enfim, a responsabilidade do RM vai desde o OSP até o MN. Então, precisamos que todos entreguem o que tem que entregar para que essa entidade não apresente risco para a ESEC no Brasil. E também entender o porquê de cada cobrança e não considerar apenas mais uma discussão burocrática. Ou seja, uma auditoria de contratos, uma auditoria de qualidade, não é só para, não sei, uma encheção de saco por parte do TNA ou uma cobrança desnecessária. Não, aquilo ali vai garantir que tanto nós quanto o EP estejamos legalmente certos nas situações. Então, cumprimos nossos deveres e nossos direitos e o EP cumpre os deveres e os direitos deles. Então, precisamos entender o porquê de cada ação. Só assim que a gente vai entender que não é só venda, não é só uma approval, mas há uma base legal para garantir que, de fato, aquilo vai acontecer. E também trabalhar sempre de maneira responsável, séria e sustentável, visando ali que as entregas de fato aconteçam, que a auditoria não seja um problema, porque a auditoria tem que acontecer independente de qualquer coisa, para garantir novamente que esteja tudo certo conforme as leis que regem o Brasil. Então, temos que fazer de maneira responsável, ter sempre seriedade e pensar também em sustentabilidade, na continuidade do nosso escritório, porque se representamos um risco como comitê local para a ESEC no Brasil, o nosso CL pode vir em uma situação ruim e, sei lá, daqui a um tempo vir a ser votado a fechamento. Pode ser que aconteça. Então, a gente tem que pensar sempre de maneira sustentável, pensar que a auditoria está ali para ser feita, não é uma mera, como que eu posso dizer? Uma mera obrigação, mas algo por trás daquilo ali. E, enfim, fazer tudo de fato de maneira responsável, séria e sustentável, pensando na continuidade da organização. Então, o que eu tenho para vocês nesse momento são esses pontos. Qualquer dúvida podem me chamar, podem também consultar o RI, que tem muita coisa lá que vocês podem buscar para entender um pouco melhor sobre o relatório de membresia e, enfim, estamos à total disposição de vocês. Muito obrigado.